Boa tarde, galera. Meu nome é Glaziele Castro e eu cheguei para o bate-papo entre elas. Cada semana, uma mulher da nossa cidade trazendo assuntos relacionados ao universo feminino, que é tão amplo. Essa semana nós vamos falar sobre beleza, autoestima e harmonização facial, uma coisa que vai muito além da estética. E para isso, eu estou aqui com a Letícia Garcia, ela que é dentista, especialista em harmonização orofacial, mãe, esposa e empreendedora, e vai conversar com a gente essa semana. Letícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Glaze, obrigada a cada ouvinte. É um prazer estar aqui nesse programa da Jovem Pan, entre elas. Estou animada. Então vamos lá, conta aí para o pessoal um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória, o que é que te motivou a escolher a odontologia? Então, para quem não sabe, né, eu sou cristã. A vida inteira eu achei que eu ia fazer medicina, que era um sonho de criança, de ser pediatra, de cuidar de criança. Mas no terceiro ano a gente vai ficando com aquelas dúvidas, né, sabe, não sabia o que eu fazia. Então pedi a Deus assim uma direção e eu tive um sonho que eu fazia odontologia, Olha que depois foi bacana. confirmado, né, na minha igreja, enfim. Então assim foi muito além, foi um propósito, né? Isso que eu ia falar Então agora. assim foi um propósito de Deus e eu vejo assim a odontologia na minha vida como uma missão mesmo, né, fazendo da minha forma de cuidar das pessoas. Então E assim você é dentista há quantos anos já? já são 12 anos. 12 Tô anos. velha. E conta para o pessoal, aonde que eles encontram o seu atendimento, o seu cuidado enquanto dentista? Então, eu tenho duas clínicas aqui em Muriaé, Odontomed. A gente tem uma unidade no centro, uma unidade no Safira e também na Odontomed em Eugenópolis. Então, para quem é nosso ouvinte aí na cidade de Eugenópolis, tem também os cuidados da doutora Letícia Garcia aí com vocês. E dentro da odontologia, em quais áreas que você atua atualmente, Letícia? Então, Glaze, eu, né, já sou formada há 12 anos, eu sempre achei que estudar é uma vocação, e eu gosto muito, a gente que está na área da saúde nunca pode parar. Com Eu certeza. sou ortodontista também, que é a parte do aparelho, fiz dentística, atualização em odontologia hospitalar, no Einstein, em São Paulo, e agora já tenho 5 anos para cá que eu estou migrando mesmo para harmonização facial, me formo na minha especialidade agora no final do ano, mas assim, já fiz inúmeros cursos no Brasil, fora do Brasil, o Conta último eu pra fiz gente agora um em Londres. pouquinho desse curso que você fez em Londres, trazendo a beleza para o Brasil lá de fora. Exatamente. Buscando técnicas inovadoras, né? Principalmente PDRN, foi até que eu fiz em você. No Brasil, a gente está um pouco limitado em alguns tipos de tratamento, então lá eu consegui ver essa técnica de forma mais abrangente. A Letícia é aquela profissional, gente, que ela trabalha com uma linha de naturalidade, né? De realçar a beleza feminina, e foi aquilo que eu falei para vocês, muito além da estética, né, Letícia? Sim, sim, é muito além da estética, que a qualidade de vida, né, da mulher, a gente quando está se sentindo bem com a gente mesmo, se olhando no espelho, eu falo que as coisas fluem, né? Não só profissionalmente, mas em tudo. Com certeza, gente. Ó, essa semana, então, vocês vão ouvir um pouquinho da Letícia Garcia falando sobre autoestima, harmonização facial. Por hoje, a gente vai encerrando o bloco por aqui. Agradecemos a audiência e amanhã, na terça-feira, a gente volta para falar para vocês daqueles procedimentos que realçam a beleza da mulherada, né, Letícia? Isso aí. Agora, aposto que vocês vão adorar esse bloco. Um beijo, gente. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Aguardo vocês. Boa tarde, galera, ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Glaziele Castro e eu cheguei com o bate-papo entre elas. Essa semana nós estamos conversando sobre beleza e autoestima com a doutora Letícia Garcia. Ela que é dentista e especializada em harmonização orofacial. Às vezes, Letícia, as pessoas, né, elas não conhecem a harmonização Sim. orofacial. Uhum. Conta para quem não sabe ainda um pouquinho como que essa harmonização entrou dentro da odontologia, qual que é a ligação que elas têm, como que passou a fazer parte? Sim, eu falo que a harmonização facial, acredito que foi entrando na odontologia meio que de forma natural. Uhum. Historicamente, o cirurgião dentista, ele sempre estudou profundamente a anatomia da face, músculo, inervação. Então, todo o tecido de cabeça e pescoço, a gente tem, assim, várias Domínio matérias, sobre aquilo. exatamente, de anatomia, cabeça e pescoço, muito mais do que geral. Então, os procedimentos estéticos começaram a ser realizados, né, pelos dentistas em questão de tratamento odontológico mesmo, como se fosse assim, a cerejinha do bolo, para melhorar. Começamos depois também com a toxina botulínica para tratamento de bruxismo. E aí, hoje, em 2019, foi reconhecido a harmonização orofacial como especialidade odontológica pelo CRO, né, que é o Conselho Regional de Odontologia, e o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Então, assim, para a gente ter um padrão de segurança e de qualidade ao realizar um procedimento da harmonização facial, é importante que a gente vá naquele profissional competente, que no caso é o dentista. Exatamente. Temos o médico também, né, dermatologista, e o dentista também. Eles podem tanto prescrever medicamentos, né, como também tratar toda essa área da harmonização. E quais são os procedimentos hoje mais comuns, mais procurados dentro do seu consultório de harmonização facial? Eu vou falar assim, os mais procurados, é quase que um ranking, né? É botox, preenchimento labial, os bioestimuladores de colágeno, os fios de PDO e também os tratamentos para qualidade de pele, né?
Entendi. Dentre esses, tem algum que você acha assim que a mulher chega lá e ela já sai se sentindo ainda mais linda? Assim, o que a gente já vê uma resposta rápida ali, né, é o preenchimento. Agora, todos os outros você consegue perceber ao longo dos dias. Dias ou meses? Dias ou meses, Independente exatamente. disso, se o resultado é imediato, se ele é a curto, médio ou longo prazo, como que você se sente enquanto profissional quando você vê aquela mulher que ela está se sentindo mais bonita, que está com a autoestima renovada? Eu falo que tem coisas que o dinheiro não paga, e essa sensação é uma dessas. Porque, assim, você conseguir ver, você impactando a vida daquela mulher, né? Não falo só mulher, porque eu também já atendo muitos homens. Então, assim, é muito importante você ver, assim, o seu trabalho impactando a vida daquela pessoa. Eu falo que tem mulheres que se esquecem, né, de como ela era ali, e aí, às vezes, com a maternidade, o casamento, o trabalho, vai se perdendo ao longo dos anos. E aí, quando ela sente aquele poder novamente, eu falo que vira outra mulher. É aquele antes e depois que sempre faz lá no consultório para você ver como era e como que ficou, tem um impacto gigante, não Não, tem? tem um impacto gigante. Eu falo que não só, né, para a questão de outros pacientes verem, mas principalmente para a pessoa ali que está vivendo aquele momento de transformação, é muito importante. Quando você entrega o espelho na mão, abre aquele sorrisão, a pessoa fala, nossa, A maioria fala assim, meu Deus, como consegui chegar a esse ponto, né? E quando vê você se cuidando, ela fica assim, Letícia, meu Deus, eu não fico mais sem. Eu falei, realmente é muito bom a gente se cuidar, a gente se priorizar também. gente, por hoje é isso. A gente falou aí para vocês, né? Como que a harmonização orofacial entrou na odontologia. Amanhã a gente vai seguir nesse assunto com a Letícia, falando sobre indicações, contraindicações desses procedimentos que, né, melhoram aí a autoestima. Obrigado pela audiência de hoje. Aguardo vocês amanhã. Um beijo. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Glesiele Castro e eu cheguei para a gente fazer um bate-papo entre elas aqui na 98,7. Essa semana o nosso assunto é beleza e autoestima com a doutora Letícia Garcia, ela que é dentista, especialista em harmonização orofacial, e a gente já veio falando um pouquinho da parte odontológica, da parte estética, e agora eu quero saber da Letícia. Letícia, existe uma tendência hoje no mercado de resultados mais naturais na harmonização? Sim, graças a Deus. Estava torcendo por esse momento, mas sim, é uma tendência mundial, é até chamada de Quiet Beauty, que é uma beleza silenciosa. Então é isso, é a gente fazer a parte preventiva primeiro e não corretiva. Então é uma beleza silenciosa, a pessoa vai ver que você está melhor, mais descansada, mais bonita, mas às vezes não saber o que você fez realmente. É aquela beleza assim, gente, a pessoa olha para você e fala, nossa, mas você tá com a pele tão boa, você dormiu bem essa noite, mas na realidade você deu uma passadinha lá na doutora Letícia. Tipo isso, é um creminho novo, né? Muitos pacientes falam, que não gostam de falar quais procedimentos, né? Que é até uma dificuldade, às vezes, nossa, você não posta. Porque muitas pacientes não gostam né, de se expor antes e depois, de falar que fez alguma coisa. Então, assim, e aí chegou esse momento, né, da beleza silenciosa, de você fazer, de você se cuidar, mas sem mostrar o que fez. E existe uma idade, né, ideal para iniciar esses cuidados? Qual que é a faixa etária da mulher para ela ir lá em você? Então, eu não gosto de falar em idade ideal, porque cada pessoa envelhece de uma forma, né? Então, o mais importante é entender que hoje, na estética moderna, a gente trabalha muito mais com a prevenção do que com a correção. Então, por isso que é importante fazer um acompanhamento com um profissional de confiança, desde, assim, do início que eu falo, dos 24, 25 anos. Que quando já começa a ter ali uma perda de colágeno. Uma perda de colágeno. Às vezes eu, né, já fiz toxina botulínica em mulheres aí com 23 anos, porque tem muita linha de expressão. Uhum. Então vai muito também ali do feeling do paciente. Começou a incomodar, tá tirando uma foto, tá incomodando muito, então já é um sinal de alerta para procurar um profissional. E assim, para quem tá nos ouvindo aqui, tá? Por exemplo, com uma queixa, eu tô achando que meu rosto tá um pouco flácido, tá um pouco derretido, o que você indica? Então, é muito importante ver o paciente, mas o que eu indico sempre é a questão do bioestimulador de colágeno, que a gente vai estimular o próprio organismo ali a produzir o colágeno que a gente vai perdendo ao longo dos anos. Então, melhora muito a densidade dérmica da pele. Então, aquela pele assim, que você consegue puxar e ela sai do rosto, aquilo ali não é normal. Então, a gente consegue... emagrecimento também, né? Agora a gente tá aí com essa onda do monjado, do emagrecimento. Como que isso impacta também no rosto da pessoa? Muito, muito. Várias questões, né? Que também está em alta corrida, né? Uhum. E aí vem essas canetas emagrecedoras, então o corpo sente, mas o rosto também sente. Então, o ideal é fazer junto com o tratamento, né? Com o endócrino ali, com o médico, um acompanhamento também com um profissional que vai cuidar do seu rosto. Que junto, né, com essa linha da beleza natural, a gente trabalha com o conceito de gerenciamento do envelhecimento. Exatamente. Gerenciar o envelhecimento é o melhor caminho para quem quer envelhecer bem, quem quer envelhecer saudável e sem perder a sua essência, né? A naturalidade ali do seu rosto. É porque esses procedimentos
procedimentos, eles vêm como a cereja do bolo, como você havia dito anteriormente, para melhorar ali. Não é aquilo para você olhar para a pessoa e ver que ela fez algo, é para você ver que ela está melhor. Não é a transformação, é você conseguir realçar aquilo que há de mais belo no seu rosto. Então, eu acredito que é essa a verdadeira harmonização facial. Então é isso, gente. Autoestima feminina em pauta aqui no Bate-Papo Entre Elas, na 98,7. Vamos encerrar por hoje o bloco. Amanhã aguardo vocês, às 14 horas, após o programa Pânico, para a Letícia contar um pouquinho sobre um programa especial, exclusivo, que ela tem para as mulheres se cuidarem sem pesar muito no bolso. Até amanhã. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Glesiele Castro e eu cheguei para a gente bater um bate-papo entre elas. Essa semana é entre eu e a Letícia Garcia, que é dentista especialista em harmonização orofacial, veio falando para a gente aí dessa tendência do mercado da beleza, que agora os procedimentos que realçam a beleza natural, que elevam a autoestima, e a gente sabe que às vezes esses procedimentos eles têm um custo, né, que é mais elevado, às vezes a mulher fica deixando para depois porque tem que pensar, né, nas despesas de casa, com criança, mas a Letícia, além de uma super profissional, pensou até nesse ponto e ela tem uma condição incrível para contar para vocês. Qual que é, Letícia? Então, com essa minha convivência com as mulheres ao longo dos anos, nasceu o LG Beauty, que o LG Beauty é uma assinatura de Botox, que a mulher tem a possibilidade de pagar um valor bem acessível mensalmente, e aí conseguir ali diluir, né, o valor do Botox, do seu cuidado, ao longo ao longo dos meses, de forma que fique bem acessível mesmo para aquela mulher. Não precisa preocupar com cartão de crédito, né? Se tem limite, se não tem. É como se ela colocasse ali na sua despesa mensal o Botox dela. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu quero fazer o meu Botox, só que vai comprometer o cartão, eu não tenho aquele valor todo para tirar de uma vez, eu posso ir lá, fazer uma avaliação com você, faço uma assinatura e vou te pagar um valor mensal acessível para a gente estar realizando esse Botox ao longo do ano. Exatamente. E aí você vai ter direito a 3 aplicações de Botox durante um ano, porque eu percebi também dessas, né, muitas mulheres que às vezes conseguiam fazer uma vez ao ano só a toxina botulínica, e é um tratamento. O Botox a gente tem que fazer com mais frequência para conseguir ali gerenciar o envelhecimento de fato. Então, às vezes, só uma aplicação não faria o sentido a gente estar fazendo. Até pela manutenção mesmo do próprio resultado. Exatamente. Então, assim, o cuidado contínuo, a mulher vai ficar muito mais satisfeita, e aí a gente consegue, dessa forma, ajudar essa mulher a se priorizar também, ter esse cuidado, ela vai diluir ali as parcelas, não precisa preocupar com cartão de crédito, pode ser por boleto, via Pix, e aí dessa forma ela consegue se cuidar o ano inteiro. E o primeiro passo para essa mulher que quer entrar para o LG Beauty, qual que é? O primeiro passo é entrar em contato comigo, com a minha equipe, que a gente passa todas as informações, qualquer dúvida, a gente tem 2 tipos, o LG Beauty Premium e o LG Beauty Essencial. Então, assim, o que for melhor ali, que dê mais certo ali para... O que for mais viável para você. O que for mais viável ali para a realidade daquela mulher, ela pode escolher dessas 2 opções. E deixa o contato aqui para o pessoal, o Instagram, tanto seu quanto da clínica. O meu Instagram é @doutoraleticia.garcia e o da clínica é @odontomed.mg. E aí lá no perfil da Odontomed, você clicando no link da bio, você já é redirecionado, tem atendimento no WhatsApp? Sim, um atendimento, a minha secretária fica à disposição ali todo dia para poder tirar todas as dúvidas. E assim a pessoa pode marcar uma avaliação, vai lá com você, analisa o rosto dela, o que você indica. Sim. E quem entra no LG Beauty também tem uma condição especial em todos os outros procedimentos estéticos da clínica, então isso é muito legal. E como você não tem ali aquela obrigação de estar pagando Botox ali num cartão, você consegue fazer até outros procedimentos de forma sem pesar tanto no bolso. Então a Letícia, gente, ela pensa em saúde integrada à estética, né? Uma harmonização facial que ela seja natural, e aí a gente trabalha a beleza e a autoestima das mulheres através desse dom que ela tem. Hoje, quinta-feira, a gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente volta para finalizar a semana falando sobre a estética mais um pouquinho, essa aliada da odontologia como a cereja do bolo. Espero vocês amanhã. Obrigado pela audiência. Um beijo. Sexta-feira, semana chegando ao fim e eu estou chegando com um bate-papo entre elas essa semana falando sobre beleza e autoestima com a doutora Letícia Garcia. Ela que, além de dentista, realça através da harmonização a beleza de outras mulheres. Nós já viemos a semana toda falando sobre esses temas. Se você não pôde assistir aqui a entrevista todos os dias, você pode acessar o canal do YouTube Glesiele Castro, vai estar disponível lá para vocês na íntegra. Letícia, tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, sabe? Se a pessoa chega lá no seu consultório e fala, doutora, eu quero aquele bocão, eu quero aumentar isso, fazer aquilo, e você, ao analisar ela, vê que aquilo não ficaria bacana. Como que você procede? O que você faz?
Então, eu converso muito com o paciente, eu falo que a consulta começa na escuta. Então, quando a gente entende ali a queixa do paciente, né, é um exemplo clássico, né, que sempre acontece no consultório. O paciente chega reclamando da papada, por exemplo. Uhum, Ah, é a minha papada, vamos fazer o procedimento, mas às vezes o problema dela ali, né, com a análise facial, é a falta do mento, que é o queixo. Então, a uhum. gente fazendo ali o mento, ela já vai ver que a papada já vai ter diminuído. Então, assim, a gente tem que ter uma conversa franca com o paciente acreditar também, né, confiar. Acredito que quando a gente vai no profissional, a gente está confiando ali na decisão dele. Então, assim, eu alinho bem a expectativa do meu paciente de Você não acordo com o que vende ele um quer. produto só porque a pessoa quer, porque você também tem o seu compromisso profissional. Exatamente. É muito sério, né? A gente está lidando com o rosto da pessoa. Então, às vezes, ela tem a queixa, mas não sabe o que está causando aquela queixa. Então, a gente, como profissional, tem que ir ali e orientar a pessoa e fazer com que, de uma forma que ela se sinta bem de verdade e melhorar aquela Ô, queixa. gente, nessa parte eu até aproveito para deixar um adendo, né, da importância de quando você vai realizar esses procedimentos de harmonização facial, você procurar clínicas, né, que oferecem também produtos com padrão de qualidade, né, Letícia? Exatamente. Isso é muito sério, Glaucio. Foi bem legal você ter tocado nesse assunto, porque hoje em dia a gente tem muita falsificação. Tem gente que compra essas coisas na Shopee. Então você não sabe nem a procedência do Botox, procedência do ácido hialurônico. É uma coisa que vai ficar no seu organismo, é uma coisa que pode causar ali uma infecção, né? Qualquer tipo de intercorrência é muito grave. Então é muito importante você procurar um profissional de respeito, um profissional confiável, que vai colocar produtos completamente sem nenhum risco ali no seu rosto. Seguros, não só pelo produto, mas também pela capacitação profissional, que você Sim, sabe o que que você está fazendo no rosto da pessoa, e exatamente. também o próprio ambiente, né, porque você atende dentro de uma clínica, de um consultório paramentado para isso. Exatamente, tem toda a paramentação, liberado pela vigilância sanitária, Anvisa. Então, assim, não é qualquer lugar. O seu rosto, gente, é a sua saúde. Então, a gente não pode deixar assim em qualquer lugar, na mão de qualquer um que não tem uma habilitação ali para fazer. Letícia, a gente está chegando aqui no final desse bate-papo, dessa semana super enriquecedora. Aproveita e fala para o pessoal que nas suas redes sociais você cria muito conteúdo para dar dicas lá, explicar um pouquinho dos procedimentos, não é? Sim, sim, eu dou muitas dicas, muitos conteúdos bacanas, de acordo com o que vai acontecendo na vivência do consultório, eu vou passando aquilo para as redes sociais. E sempre também eu abro uma caixinha de perguntas, se você tiver qualquer dúvida, será um prazer responder. Durante a semana ela já tinha deixado aqui a rede social. Para você que não ouviu, ela vai repetir para você seguir ela lá no Instagram. Meu Instagram é doutoraleticia.garcia e o Instagram da minha clínica é odontomed.mg. Lá também nós atendemos a parte odontológica, temos todas as especialidades que você precisar. Beleza para deixar o seu sorriso e o seu rosto ainda mais bonito. Foi uma semana incrível, um bate-papo super enriquecedor. Quero agradecer demais a Letícia pela participação e também agradecer aqui a equipe da Jovem Pan 98,7. Obrigada, Debson Santos, e aguardo vocês na próxima semana para a gente entrevistar uma outra mulher e um outro tema. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço, Glaze, agradeço cada ouvinte. Foi um prazer passar essa semana aqui com vocês. Um beijo, até semana que vem.